E eu sou apenas uma estudante universitária comum, nem sequer ouvi falar do nome Xiaolua. Era aquela flor branca e pura, de galhos que ficavam fora da cidade, inalcançável, até aquele dia. Descobri que a água que deixei no canto da mesa foi bebida secretamente por alguém, e uma camisa branca do meu guarda-roupa desapareceu inexplicavelmente. E aquela Xiaolu, que estava em um pedestal, se escondeu em um canto deserto, abraçando minhas roupas. Com uma expressão de fascinação e embriaguez. E o Baivei é um deus reconhecido em nossa escola, essa palavra soa exagerada. Mas quando aplicada a ela, é adequada, sem falhas. Ela é excessivamente bonita, a pele branca como a neve, sob a luz do sol aquela pele delicada. Quase emitia um leve brilho, um par de olhos bonitos, profundos e aquosos, sempre olhava para as pessoas com uma leveza. Com o movimento dos olhos, parecia penetrar na pele e olhar diretamente para o fundo do coração. As notas são sempre as melhores, as primeiras, ganhando bolsas de estudo em abundância, seu currículo é impressionante. Deixando nós, estudantes comuns, apenas ousarmos espiar secretamente em fofocas de corredor. Ela é como se vivesse nas nuvens, cercada por uma luz fria, imune a toda a poeira mundana. E eu, Shen Yan, sou apenas um estudante universitário comum, meu dia a dia é apenas ir às aulas. Passar tempo na biblioteca, suar com meus colegas de quarto na quadra de basquete, minha vida nas linhas 3.1 é monótona. Como um copo de água morna, ela e eu deveríamos ser duas linhas paralelas que nunca se cruzam. A distância entre nós é maior do que as prateleiras mais altas da biblioteca. No máximo, eu apenas, em uma tarde ensolarada, através de fileiras de prateleiras altas, roubei um olhar para o perfil dela sentada lendo, ela baixou os olhos. Longos cílios como dois leques pequenos, sob as pálpebras, projetando uma pequena sombra rasa. Tão bonita quanto uma pintura a óleo serena, congelada no tempo. Pensei. Minha vida universitária terminaria silenciosamente nesta rotina secreta e pacífica, mas mudou. Aconteceu em uma aula de educação física abafada. O sol daquela tarde era especialmente forte, fazendo o asfalto queimar. Até o vento que soprava trazia uma onda de calor escaldante. Após um jogo de basquete intenso, eu estava encharcado de suor, grudado nas minhas costas. O suor quente continuava a escorrer, deslizando pelo pescoço para dentro da gola da camisa, trazendo um frio úmido. Abri uma garrafa de água mineral gelada. Bebi um grande gole. O líquido gelado desceu pela minha garganta seca, aliviando um pouco o calor ardente. Enquanto eu secava o suor da testa e caminhava lentamente para o prédio de aulas, passei pela área de descanso de Baivei e suas amigas. Ela estava sentada com algumas garotas, olhando para o celular. O sol incidia sobre as pontas de seus cabelos negros. Uma suave auréola dourada pairava sobre o topo de sua cabeça, e até mesmo os pelos finos de suas orelhas eram visíveis, talvez sentindo a aproximação de passos. Ela levantou a cabeça instintivamente. No momento em que nossos olhares se cruzaram, minha mente zuniu. Um branco total. Meu coração pareceu ser apertado por uma mão invisível, pulando uma batida. Ela também ficou surpresa. Seus olhos, geralmente frios como um poço profundo, piscaram rapidamente com uma emoção que eu não entendi. Ela fungou levemente, como um gatinho farejando um cheiro amado. Em seguida, um rubor subiu em suas bochechas pálidas em velocidade visível, espalhando-se das maçãs do rosto até as orelhas, manchando sua pele delicada, tornando-a particularmente atraente. Ela desviou o olhar em pânico. Voltou a abaixar a cabeça, apertando o livro de forma inconsciente. Mas as pontas dos dedos levemente rosadas revelavam a timidez em seu coração. Naquela época, pensei que meus olhos estavam me enganando. A probabilidade de Baivei gostar de mim era menor do que a de Marte colidir com a Terra. Um amigo nas minhas costas deu um tapa no meu ombro, com um tom de brincadeira. Angé, o que você está olhando? Perdeu a alma. Voltei à realidade, forcei um sorriso e joguei aquele pensamento absurdo para longe. Ela devia estar incomodada com meu suor e minha aparência desleixada, por isso estava naquele estado constrangido. Mas a partir daquele dia, tudo começou a ficar estranho. Eu sempre conseguia, sem querer, capturar o olhar de Baivei. No salão principal da sala de aula em anfiteatro, eu costumava sentar na fileira de trás, perto da janela. O vento da noite batia forte do lado de fora da janela. Ela estava sentada bem no meio da frente, a mais de 10 metros de distância de mim. Mas toda vez que o sinal tocava, ela sempre se virava inesperadamente, procurando no meio da multidão.
Por fim, seu olhar pousava em mim com precisão, permanecia por 1 ou 2 segundos e rapidamente se desviava. Como se nada tivesse acontecido, deixando apenas uma estranha agitação em meu peito. Na biblioteca, no meu lugar habitual perto da janela, não se sabia desde quando, sua figura sempre aparecia. Ela seguraria um livro profissional grosso, tomaria uma xícara de café fumegante e sentaria ali silenciosamente. Ficava ali a tarde toda. A velocidade com que ela virava as páginas era incrivelmente lenta, seus dedos percorrendo as páginas. Por meio-dia sem virar uma página, mas seus olhos frequentemente saltavam da borda do livro e flutuavam em minha direção. Quando eu olhava para cima de repente, ela rapidamente voltava os olhos para o livro, fingindo indiferença. Mesmo no refeitório imenso, com milhares de estudantes amontoados, barulhentos e cheios de gente, ela sempre conseguia sentar-se comigo, sempre conseguia pegar seu prato e sentar-se em uma mesa ao meu lado. Uma vez pode ser coincidência, 2 vezes pode ser casualidade, mas 3 vezes, 4, 5 vezes, até meu colega de quarto, Laugal, que é um pouco lerdo, percebeu algo. Naquele dia no refeitório, ele se aproximou de mim. Deu um cutucão na minha cintura com o cotovelo e sussurrou misteriosamente com a voz baixa: Irmão An, por que eu sinto que o Baivei está olhando para você? Meu coração deu um pulo. Mas, externamente, fintei calma, peguei uma garfada de arroz e a coloquei na boca. Por que ela olharia para mim? Tenho as respostas para o exame na cara? Para ser sincero, Laugal parecia sério. Ele se aproximou do meu ouvido e disse: Acabei de contar, ela olhou para você 3 vezes. Cada vez por mais de 3 segundos. Isso, em termos de psicologia, é um sinal de que ela está interessada em você. Não respondi, apenas apertei levemente a mão que segurava os achis. Meu coração disparou descontroladamente, como um coelho inquieto. Para verificar a suposição vaga em meu coração, fiz um pequeno experimento. No dia seguinte, fui à biblioteca e evitei deliberadamente o meu lugar antigo que frequentei por quase meio ano, escolhi um canto mais isolado, escondido atrás de uma fileira de livros técnicos que quase ninguém lia. Depois de me sentar, fingi estar absorto na leitura. No entanto, a visão periférica do meu olho estava sempre atenta à direção da porta. Como esperado. Menos de meia hora depois, aquela figura familiar apareceu no final do corredor. E o Baivei, segurando livros, andava sem pressa entre as estantes, com os olhos percorrendo a imensa sala de leitura, como se estivesse procurando por algo. Quando seus olhos caíram sobre mim, aqueles olhos bonitos claramente brilharam, como uma estrela que de repente se acende no céu noturno silencioso. Ela não hesitou nem um pouco, e caminhou diretamente em minha direção, sentando-se suavemente no assento vazio oposto a mim, com um movimento tão natural que parecia ter sido ensaiado por milhares de anos. Como se este lugar sempre deveria ter sido dela. Naquele momento, minha respiração quase parou, meu coração batia freneticamente no peito. Pá, pá, pá. Um movimento, outro movimento. Ele realmente está me seguindo. Essa percepção explodiu na minha mente como um raio dourado, trazendo uma vertigem de exultação. Mas após a exultação, veio uma confusão ainda mais profunda. Por que eu sou tão especial? Minha aparência é comum. Naquele dia, eu estava um pouco resfriado, com a garganta seca e coçando muito. Durante a aula, trouxe apenas uma caneca térmica com padaí para aliviar o calor e umedecer os pulmões. No intervalo, fui ao banheiro. Quando voltei, encontrei algo estranho. Eu me lembrava claramente de ter deixado a caneca na mesa, no lado direito, antes de sair. Mas agora, ela foi movida para o lado esquerdo, e até a orientação da tampa mudou. De virada para mim, passou a virada para a janela. Eu franzi a testa, pensando que tinha me lembrado errado. Mas quando peguei a caneca e levantei a tampa para beber um gole, percebi agudamente que a parte quente na parede da caneca estava um pouco mais fria do que antes, e a água dentro parecia ter diminuído uma fina camada. Na hora não pensei muito, apenas atribuía à evaporação da água. Ou que eu não prestei atenção enquanto bebia. Mas na semana seguinte, coisas semelhantes aconteceram com frequência. A garrafa de água mineral que deixei no canto da mesa, depois de sair e voltar, o nível da água baixava inexplicavelmente. A tampa da garrafa estava bem apertada, sem nenhum sinal de que alguém a tivesse tocado. O copo de água que deixei casualmente na mesa da biblioteca. Ao voltar, parecia ter um leve aroma de gardênia residual na boca do copo. Era um cheiro exclusivo de Baivei. No início, suspeitei de uma brincadeira do meu colega de quarto, Laugal. Naquela noite, deitei-me na cama e,
Com coragem, perguntei sem querer, Gal. Você está com muita sede ultimamente? Sempre bebendo da minha água na mesa? Lao Gal virou-se. Com uma expressão confusa, impossível. Eu nem consigo beber toda a água da minha mesa. Por que eu beberia a sua? Aparentemente não era ele. Uma especulação tão absurda que eu nem ousava acreditar se formou silenciosamente em meu coração. Para verificar essa especulação, comprei uma garrafa de água nova. Antes da aula profissional, diante de toda a turma. Abri a tampa, ergui a cabeça e bebi um grande gole. Então coloquei a garrafa no canto da mesa, na posição mais visível. Então tirei meu celular. Tirei uma foto silenciosamente, registrando claramente a Yubaivei deste momento. O sinal da aula tocou. O professor entrou na sala com o plano de aula, no púlpito, falando profusamente sobre conhecimento profissional, mas eu não conseguia ouvir uma única palavra. Toda a minha atenção estava concentrada na minha visão periférica, onde estava o verso de Yubaivei. Hoje ela usava um vestido branco limpo, o cabelo comprido caía suavemente sobre seus ombros. A luz do sol atravessava a janela e caía sobre ela, delineando sua silhueta esguia, quieta e bonita. Ela estava sentada muito reta, a postura muito ereta, ouvindo atentamente a aula. Ocasionalmente baixava a cabeça para fazer anotações, parecendo como sempre, sem nada de anormal. Será que eu realmente pensei demais? A aula de 45 minutos parecia um século. O sinal do fim da aula finalmente tocou, no momento em que o professor anunciou o fim da aula. Os alunos saíram da sala como uma maré. Eu não me movi. Fingindo arrumar meus livros lentamente, meus olhos, através da fresta do meu braço, encaravam fixamente a figura de Yubaivei. Ela também estava arrumando suas coisas, seus movimentos eram lentos, até mesmo as bordas das páginas de seus livros escorregavam. Como se estivesse esperando algo, esperando todos saírem da sala. Logo, a vasta sala de aula ficou apenas eu e ela. E alguns alunos esparsos que estavam deitados nas mesas e não saíram. Ela finalmente se levantou. Mas ela não foi em direção à porta, em vez disso, virou-se na minha direção. Veio passo a passo, o salto de seus sapatos de salto alto, pisando no chão liso. Fazendo um clique nítido, cada som parecia pisar na ponta do meu coração. Fazendo meu coração apertar, ela chegou perto do meu assento e parou. Eu estava de cabeça baixa, podia sentir um leve e agradável cheiro de gardênia flutuando no ar para minhas narinas. Era o cheiro dela. O que ela queria fazer? Ela vai falar comigo? Ou, no segundo seguinte, eu vi uma mão branca e esguia, com um leve tremor. Estendeu-se para minha mesa. Aquela mão era linda, com dedos longos e finos, com unhas bem aparadas, de um rosa saudável. Gentilmente, com cuidado, pegou a garrafa de água mineral, já bebida, que eu deixei no canto da mesa. Minha respiração, naquele momento, parou completamente. Viu trazer a garrafa para perto dos olhos. Olhando para baixo, examinou cuidadosamente o rótulo na garrafa, como se estivesse a confirmar algo. Em seguida, lançou um rápido olhar para mim, que continuava a arrumar as minhas coisas de cabeça baixa. Naqueles belos olhos, havia tensão e um desejo quase ganancioso. Como alguém que esteve com fome por muito tempo, finalmente viu a comida que tanto desejou. Em seguida, fez um movimento que fez o meu cérebro entrar em curto-circuito. Abriu a tampa da garrafa. Inclinou ligeiramente a cabeça para trás, revelando uma seção fina e branca do pescoço, aproximou a boca da garrafa aos seus lábios rosados, e então, com cuidado, muito lentamente, bebeu um pequeno gole. A sua garganta rolou suavemente, como se estivesse a saborear, porque as minhas pálpebras ficaram instantaneamente vermelhas como se fossem sangrar. Como se o que ele bebesse não fosse uma garrafa de água mineral comum, mas sim uma bebida forte que o pudesse embriagar, ou um remédio que pudesse aliviar todas as preocupações. Depois de beber, rapidamente fechou a tampa. Colocou a garrafa de volta no lugar, um movimento tão rápido como uma rajada de vento, como uma ilusão fugaz. Todo o processo não levou mais de 5 segundos. Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu nunca acreditaria que a rainha da beleza, Yubaivei, tão distante e fria como a lua, pudesse secretamente beber a água que eu deixei. Depois de terminar tudo, como se tivesse completado um ritual importante, ou como se estivesse a agir como um ladrão culpado, saiu apressadamente da sala, quase a fugir. Até as suas costas tinham um toque de desordem. Sentei-me no meu lugar, por muito, muito tempo, sem conseguir recuperar os sentidos. A minha mente estava em branco,
restando apenas o seu rosto corado. Quando ele ergueu a cabeça para beber água, e aqueles olhos cheios de desejo. Depois de um tempo, levantei lentamente a cabeça e olhei para a garrafa de água no canto da mesa. A luz do sol entrava pela janela, criando manchas de luz na garrafa transparente. Peguei no meu telemóvel. Folheei as fotos que tirei antes e comparei a linha d'água. De fato desceu, evidência conclusiva, não estou sonhando. Uma onda de emoções indescritíveis subiu como uma maré, excitação, choque, incredulidade, e também uma secreta e oculta alegria, entrelaçadas. Quase me submergindo. Por que ele faria isso? Será que ele realmente gosta de mim? Gosta tanto a ponto de uma forma quase obsessiva, tentar obter um pouco. Um contato insignificante, essa suposição fez com que eu me sentisse como se estivesse pisando nas nuvens, leve e real como um sonho. Mas o incidente da água foi apenas o começo, o que realmente me confirmou que ele tinha uma obsessão quase louca por mim foram as minhas roupas que foram desaparecendo. A primeira peça desaparecida foi o meu casaco do uniforme escolar, naquele dia depois da aula de educação física. Deixei casualmente o casaco pendurado no encosto da cadeira da sala e fui comer com os meus colegas de quarto. Quando voltei à sala à noite para pegar algo, o casaco tinha desaparecido. Procurei por todos os cantos da sala, perguntei aos alunos responsáveis pela limpeza, mas não o encontrei. Pensei que algum colega de classe o tivesse levado por engano, perguntei no grupo da turma. Ninguém respondeu, era apenas um casaco de uniforme, não dei muita importância. Mas poucos dias depois, uma das minhas camisetas brancas também desapareceu. Era uma camiseta que eu gostava muito, de algodão puro, confortável de usar. Eu a usava quase todos os dias, lembro-me claramente, perguntei a todos os meus colegas de quarto. Todos disseram que não a viram, as coisas começaram a ficar estranhas. Só quando a terceira peça de roupa desapareceu é que realmente percebi que algo estava errado. Era um moletom cinza que eu tinha comprado há pouco tempo, de modelo simples. Eu gostava muito dele, só o tinha usado uma vez, no dia em que me encontrei com Yu Bai-Wei. Por acaso na biblioteca, naquele dia, passei o dia inteiro na biblioteca usando. O cheiro em mim deve ter ficado impregnado na roupa, e agora? Desapareceu misteriosamente do meu guarda-roupa. Se uma vez foi um acidente, 177 duas vezes foi coincidência, então 3 vezes, definitivamente, alguém está fazendo isso de propósito. 178 um pensamento, como um raio, atingiu minha mente, é ela. 179 Yu Bai-Wei. Exceto por ela, não consigo pensar em mais ninguém. 180 assim que esse pensamento surgiu, eu mesmo me assustei. É muito louco. 181 beber minha água às escondidas, e agora roubar minhas roupas. Aquela fria e orgulhosa 182 flor sorridente que não come fogo mundano. Como poderia fazer tal coisa? Isso é como algo de um romance. 183 coisas que um stalker doente faria. Preciso de provas. Não posso adivinhar sem base. 184 decidi fazer mais um experimento. Desta vez, 185 vou armar uma armadilha para que ela caia por conta própria. Revirei todo o meu guarda-roupa 186 na busca pelo aroma mais forte. Usei esta camisa de propósito e corri 5 voltas no campo. 187 O vento estava forte naquele dia, o sol brilhava intensamente, e eu corri, suando ainda mais. 188 A camiseta ficou encharcada, a camisa também se molhou com o suor, grudada firmemente nas minhas costas. 189 Um aroma forte, unicamente meu, misturado com suor e sol. 190 Firmemente impregnado em cada centímetro do tecido da camisa. Depois de tudo isso, 191 Voltei para o dormitório. Não lavei a camisa, mas a dobrei cuidadosamente. 192 Coloquei-a em um saco plástico limpo. Então, enviei uma mensagem para Laugal. 193 Laugal, me ajude um pouco. Você não está no conselho estudantil? Me ajude a colocar este saco 194 no balcão de achados e perdidos do escritório de vocês. Laugal respondeu rapidamente, 195 com uma série de emojis de dúvida. Uma camisa velha? Irmão An, jogue fora diretamente. 196 Que ainda levar para achados e perdidos? Não pergunte, apenas faça. 197 Respondi, ok, sirvo aos meus irmãos. 198 Entreguei o saco para Laugal. Eu sabia que o Bai-Wei era presidente 199 do Departamento de Artes do Conselho Estudantil. Ela ia ao escritório do Conselho Estudantil todos os dias para trabalhar. 200 E o balcão de achados e perdidos ficava na porta do escritório, em
2 vezes foi coincidência, então 3 vezes, definitivamente, alguém está fazendo isso de propósito. 178 Um pensamento, como um raio, atingiu minha mente, é ela. 179 Yuba Ivey. Exceto por ela, não consigo pensar em mais ninguém. 180 Assim que esse pensamento surgiu, eu mesmo me assustei. É muito louco. 181 Beber minha água às escondidas. E agora roubar minhas roupas. Aquela fria e orgulhosa 182 Flor sorridente que não come fogo mundano. Como poderia fazer tal coisa? Isso é como algo de um romance. 183 Coisas que um stalker doente faria. Preciso de provas. Não posso adivinhar sem base. 184 Decidi fazer mais um experimento. Desta vez, 185 Vou armar uma armadilha para que ela caia por conta própria. Revirei todo o meu guarda-roupa 186 na busca pelo aroma mais forte. Usei esta camisa de propósito e corri 5 voltas no campo. 187 O vento estava forte naquele dia, o sol brilhava intensamente, e eu corri, suando ainda mais. 188 A camiseta ficou encharcada, a camisa também se molhou com o suor, grudada firmemente nas minhas costas. 189 Um aroma forte, unicamente meu, misturado com suor e sol. 190 Firmemente impregnado em cada centímetro do tecido da camisa. Depois de tudo isso, 191 Voltei para o dormitório. Não lavei a camisa, mas a dobrei cuidadosamente. 192 Coloquei-a em um saco plástico limpo. Então, enviei uma mensagem para Laugal. 193 Laugal, me ajude um pouco. Você não está no conselho estudantil? Me ajude a colocar este saco 194 no balcão de achados e perdidos do escritório de vocês. Laugal respondeu rapidamente, 195 com uma série de emojis de dúvida. Uma camisa velha? Irmão An, jogue fora diretamente. 187 O vento estava forte naquele dia, o sol brilhava intensamente, e eu corri, suando ainda mais. 188 A camiseta ficou encharcada, a camisa também se molhou com o suor, grudada firmemente nas minhas costas. 189 Um aroma forte, unicamente meu, misturado com suor e sol. 190 Firmemente impregnado em cada centímetro do tecido da camisa. Depois de tudo isso, 191 Voltei para o dormitório. Não lavei a camisa, mas a dobrei cuidadosamente. 192 Coloquei-a em um saco plástico limpo. Então, enviei uma mensagem para Laugal. 193 Gal, me ajude um pouco. Você não está no conselho estudantil? Me ajude a colocar este saco 194 no balcão de achados e perdidos do escritório de vocês. Laugal respondeu rapidamente, 195 com uma série de emojis de dúvida. Uma camisa velha? Irmão An, jogue fora diretamente. 196 Que ainda levar para achados e perdidos? Não pergunte, apenas faça. 197 Respondi, ok, sirvo aos meus irmãos. 198 Entreguei o saco para Laugal. Eu sabia que o Baivei era presidente 199 do Departamento de Artes do Conselho Estudantil. Ela ia ao escritório do Conselho Estudantil todos os dias para trabalhar. 200 E o balcão de achados e perdidos ficava na porta do escritório. Um pensamento, como um raio, atingiu minha mente. É isso. E o Baivei. Exceto por ela, não consigo pensar em mais ninguém. Assim que essa ideia surgiu, fiquei assustado comigo mesmo. É muito louco. Bebendo minha água sorrateiramente, e agora roubando minhas roupas. Aquela fria e orgulhosa Xiaohua, que não come comida mundana, como poderia fazer tal coisa? Isso é como em um romance. Coisas que um perseguidor doentio faria. Eu preciso de provas. Não posso adivinhar sem fundamento. Decidi fazer outro experimento. Desta vez, vou armar uma armadilha e fazê-la entrar por conta própria. Revirei o guarda-roupa. O cheiro mais forte. Usei esta camisa especialmente e corri 5 voltas no campo. O vento estava forte naquele dia, o sol escaldante, e eu corri até ficar encharcado de suor. A camiseta encharcada, a camisa também estava molhada de suor, grudada nas costas dele. Um forte cheiro de veneno, meu cheiro misturado com suor e sol. Firmemente impregnado em cada centímetro do tecido da camisa. Depois de fazer tudo isso, voltei para o dormitório. Não lavei a camisa, mas a dobrei cuidadosamente. Coloquei-a num saco plástico limpo e então mandei uma mensagem para o Laugal. Gal, me faça um favor. Você não está na associação de estudantes? Ajude-me a levar este saco. Para o achados e perdidos do seu escritório, Laugal respondeu rapidamente. Com uma série de emojis de interrogação. Uma camisa velha, Angê. Você deveria simplesmente jogá-la fora, certo?
e levá-la ao Achados e Perdidos. Não pergunte, apenas faça o que eu disse. Eu respondi: tudo bem, sirvo meus irmãos. Entreguei a sacola para o Laugal. Eu sabia que o Baivei estava no conselho estudantil. Ela é a chefe do Departamento de Artes e Cultura e vai ao escritório do conselho estudantil todos os dias para lidar com o trabalho. E o balcão de Achados e Perdidos fica na porta do escritório, em um local muito visível. Ela passa e eu a vejo. Nos próximos 2 dias, 202 sinto-me inquieto, o meu coração salta como um coelho. 203 estou constantemente atento aos movimentos de Baivei, ela parece a mesma de sempre. 204 assistindo às aulas a tempo, indo à biblioteca para ler, participando nas atividades do conselho estudantil. 205 sempre com um leve sorriso no rosto, gentil, elegante, meticulosa. 206 não se vê nada de anormal. Será que me enganei? Ela não levou a minha roupa. 207 assim que estava prestes a desistir, achando que tinha pensado demais mais uma vez, as coisas mudaram. 208 naquela tarde, não tive aulas, estava no dormitório a jogar com os meus colegas de quarto, os meus auscultadores cheios de tiros intensos. 209 os gritos dos meus companheiros. De repente, a porta do dormitório foi aberta com força. 210 Laugal entrou ofegante, com uma expressão de quem viu um fantasma. Meu Deus! 211 Shenmian, aconteceu algo grave. Senti um sobressalto no coração. 212 tirei os auscultadores. Olhei para ele. O que aconteceu? 213 Yu Baivei. Xiao Hua, ela. 214 Laugal estava tão agitado que mal conseguia falar. Gesticulando freneticamente, ela levou a sua camisa. 215 a minha cabeça zumbiu, como se algo tivesse explodido. Tens a certeza? 216 agarrei o braço de Laugal. A minha voz tremia um pouco, eu vi com os meus próprios olhos. 217 Laugal baixou a voz. O choque ainda não tinha desaparecido do seu rosto. Fui ao escritório entregar um documento. 218 via tirar o seu saco da caixa de achados e perdidos. Ela olhou para os lados. 219 como um ladrão, com medo de ser descoberta. Depois meteu-o rapidamente na sua mala. 220 saiu. Laugal engoliu em seco e continuou. 221 fiquei chocado. Não era aquela camisa velha que me pediste para colocar lá? Ainda com o cheiro original. 222 por que é que ele levou uma das tuas roupas velhas? Poderia ser. O olhar de Laugal pousou em mim, tornando-se incrivelmente ambíguo e admirado. 223 Maninho, és incrível. Quando é que conseguiste a Xiao Hua? Ela apenas te ama tanto que 224 até a tua camisa velha original quer colecionar. Não dei atenção às divagações de Laugal, nem tive vontade de brincar com ele. 225 no meu coração, uma tempestade estava formando. Fico inquieto, o meu coração salta como um coelho. Estou constantemente atento aos movimentos de Yu Baivei, ela parece a mesma de sempre. Assistindo às aulas a tempo, indo à biblioteca para ler, participando nas atividades do conselho estudantil. Sempre com um leve sorriso no rosto, gentil e meticulosa. Não se vê nada de anormal. Será que me enganei? Ela não levou a minha roupa. Assim que estava prestes a desistir, achando que tinha pensado demais mais uma vez, as coisas mudaram. Naquela tarde, não tive aulas, estava no dormitório a jogar com os meus colegas de quarto, os meus auscultadores cheios de tiros intensos. E os gritos dos meus companheiros. De repente, a porta do dormitório foi aberta com força. Laugal entrou ofegante, com uma expressão de quem viu um fantasma. Meu Deus! Shenmian, aconteceu algo grave. Senti um sobressalto no coração. Tirei os auscultadores. Olhei para ele. O que aconteceu? Yu Baivei. Xiao Hua, ela. Laugal estava tão agitado que mal conseguia falar, gesticulando freneticamente. Ela levou a sua camisa. A minha cabeça zumbiu, como se algo tivesse explodido. Tens a certeza? Agarrei o braço de Laugal. A minha voz tremia um pouco. Eu vi com os meus próprios olhos. Laugal baixou a voz. O choque ainda não tinha desaparecido do seu rosto. Fui ao escritório entregar um documento. Via tirar o teu saco da caixa de objetos perdidos. Ela olhou para os lados. Como um ladrão, com medo de ser descoberta. Depois meteu-o rapidamente na sua mala. E saiu. Laugal engoliu em seco e continuou. Fiquei chocado. Não era aquela camisa velha que me pediste para colocar lá? Ainda com o cheiro original. Por que é que ele levou uma das tuas roupas velhas? Poderia ser. O olhar de Laugal pousou em mim, tornando-se incrivelmente ambíguo e admirado. Maninho, és incrível. Quando é que conseguiste a Xiao Hua?
Ela apenas te ama tanto que até a tua camisa velha original queres colecionar. Não dei atenção às divagações de Laugal, nem tive vontade de brincar com ele. No meu coração, uma tempestade estava a formar-se, estava confirmado. Tudo confirmou que foi ele quem roubou minha água, quem roubou minhas roupas. Também foi ele, a deusa perfeita e impecável em frente a todos, fria como um imortal. Foi pega, mas ela faz acusações tão loucas e paranoicas contra mim. Não sei como me sentir. Sem raiva, nem um encontro romântico, mas uma alegria indescritível e um forte impulso para descobrir a verdade. Eu tenho que encontrá-lo, confrontá-lo cara a cara. Quero perguntar a ele pessoalmente. Por que tudo isso? Saí correndo do dormitório e comecei a procurar freneticamente por Liu Baivei pela escola, salas de aula, biblioteca, escritório do conselho estudantil. Procurei em todos os lugares onde ele poderia estar, mas não o encontrei. Peguei meu celular para ligar para ele, apenas para descobrir que eu não tinha o contato dele. Entre nós, éramos tão estranhos que nem tínhamos um contato no WeChat. Mas ele estava invadindo minha vida, pouco a pouco, da maneira mais paranoica e secreta. O céu começou a escurecer gradualmente. O brilho do pôr do sol tingiu metade do céu de vermelho. A brisa noturna trazia um leve frio, que fazia a grama de cauda de cachorro na beira da estrada balançar ao vento. Eu tinha procurado quase em todo o campus. Minhas pernas estavam um pouco moles. Quando eu estava quase desesperado, pensei em um lugar, o pequeno bosque na montanha atrás da escola. Era um lugar remoto, raramente visitado, cheio de árvores densas e grama selvagem. Era um lugar muito tranquilo. Uma vez, ao entardecer, eu o vi sozinho, sentado na grama do bosque, olhando para o pôr do sol distante, com a última centelha de esperança. Corri rapidamente em direção à montanha. De fato, em uma clareira no fundo da floresta, vi aquela figura familiar. Liu Baivei estava de costas para mim, sentado na grama macia. A brisa noturna soprava, movendo seu longo cabelo preto e seu vestido branco. Ele segurava algo branco em seus braços, que se destacava no crepúsculo. Era minha camisa. Aos meus pés, ele estava chorando. Escondi-me atrás de uma árvore grossa e espiei silenciosamente em sua direção. A luz da lua filtrava pelas frestas das folhas, salpicando sobre ele, cobrindo-o com uma camada de prata e cinza indistinta. Ele abraçou a camisa apertada contra o peito, enterrando o rosto nela. Com uma devoção quase religiosa, como se tratasse de um tesouro ocidental, vi seus ombros tremerem levemente. Ele estava inalando avidamente, com força, gravando o cheiro residual na camisa. Era o meu cheiro. Em seu rosto, havia uma expressão que eu nunca tinha visto antes: obsessão. Um deleite misturado com dor e um suspiro de alívio satisfeito. Naquele momento, pareceu que eu entendi algo. Não era porque eu era bonito, nem porque eu tinha alguma característica especial que o atraía. O que o atraía era o meu cheiro. Essa percepção me chocou mais do que o fato de ele roubar minhas roupas. Levantei o pulso. Cheirei a mim mesmo. Um cheiro muito comum, até com um pouco de suor após o exercício. Esse cheiro tinha uma atração fatal para ele. Não aguentei mais. Saí de trás da árvore. Pisei nas folhas caídas, produzindo um som de farfalhar. O som, na floresta silenciosa, parecia excepcionalmente claro. O corpo de Liu Baivei ficou subitamente rígido. Ele, como um cervo assustado, instantaneamente ergueu a cabeça, quando ele se virou e me viu parado não muito longe atrás dele. A cor do seu rosto desapareceu instantaneamente, ficando pálida como papel. Em seus belos olhos, primeiro houve choque, depois um pânico e desespero avassaladores. A camisa em seus braços, como um carvão em brasa, caiu no chão com um baque. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu de sua garganta. Lágrimas, como pérolas de um fio rompido, rolaram de seus olhos. Ele pensou que eu tinha vindo pegá-lo, o ladrão, que seu segredo mais feio e mais embaraçoso estava sendo exposto assim. Ele deve ter pensado que em meu coração ele já havia se tornado um pervertido, um monstro. Vendo naquela condição de quase desmoronar, meu coração apertou inexplicavelmente. Eu não o questionei, nem o culpei. Apenas lentamente, passo a passo, andei em direção a ele. Fiquei na frente dele, abaixei-me. Peguei a camisa branca no chão, tirei a poeira e então olhei para seus olhos vermelhos, com uma voz mais suave do que nunca. Está escuro. Por que você está aqui sozinho? Ele ficou em choque, olhando para mim em transe. Parecia não esperar por essa minha reação. Ele mordeu o lábio.
E as lágrimas caíram mais forte. Desculpe, desculpe. Sua voz, com uma espécie de som seco, fragmentado e desamparado. Eu não fiz de propósito. Vou te devolver. Eu não consigo controlar. Ele gaguejou na explicação, apertando nervosamente a barra da própria calça. Suspirei e sentei ao lado dele, com um punho de distância entre nós. Conseguia sentir o bom cheiro de gardênias em seu corpo, misturado ao gosto salgado das lágrimas. Você pode me dizer por quê? Perguntei. Silêncio. Um longo silêncio, apenas o farfalhar das folhas ao vento. E seus soluços abafados. Quando pensei que ele não responderia, finalmente ele falou. Sua voz era muito baixa, como se pudesse se quebrar no vento a qualquer momento. Desde muito pequeno, eu sofro de insônia e ansiedade severas. Consultei muitos médicos. Tomei muitos remédios, mas nada adiantou. Todos os dias eu vivia em um estado de tensão constante, sentindo que a qualquer momento eu poderia desmoronar. Meu coração. Suas palavras apertaram meu coração com força. Eu nunca pensei que o Baivei, que parecia ter tudo, carregasse tamanha dor. Até aquele dia. Ele fez uma pausa. Como se reunisse muita coragem. Naquele dia, no campo, você passou por mim depois de jogar. Eu senti um cheiro. Seu cheiro. Ele levantou a cabeça. Olhando para mim, seus olhos lavados pelas lágrimas, brilhando incrivelmente. Eu não sei como descrever essa sensação. É como se uma pessoa que está quase se afogando, de repente sentisse o ar fresco. Meus nervos tensos por todo o corpo, naquele instante, relaxaram completamente. Essa sensação era tão boa. É tão fascinante. A partir daquele dia, enlouqueci. Comecei a querer te ver de perto sem controle, querer sentir seu cheiro. Sei que isso é pervertido. Muito descarado. Eu tentei desesperadamente me controlar, mas não consegui. Seu cheiro, para mim, é como uma droga. Não consigo me livrar disso. Mais tarde, comecei a beber a água que você deixava para trás. Roubei suas roupas porque tinham o seu cheiro. Assim, posso abraçá-las e dormir bem. Ele disse tudo de uma vez, como se tivesse esgotado toda a sua força. Ele abaixou a cabeça, sem ousar me olhar. Shen Yan. Desculpe. Você pode me achar um pervertido, um louco. Você pode ir à polícia, pode contar a todos. É tudo culpa minha. Depois de ouvir sua história, fiquei em silêncio por um longo tempo. Finalmente entendi. O que aconteceu? Para ele. Eu era o único antídoto que podia lhe trazer paz. Eu não achei que ele fosse pervertido. Eu só senti pena. Pena dessa garota que escondia toda a sua dor sob uma aparência perfeita. Virei a cabeça. Olhei para o seu perfil delicado. Sob a luz da lua, suas pestanas ainda estavam com lágrimas cristalinas. Parecia frágil e digna de pena. Estendi a mão. Gentilmente, a abracei em meus braços. O corpo dela endureceu instantaneamente. Não se mexa. Minha voz estava um pouco rouca. Apertei os braços, fazendo-a colar-se completamente ao meu peito, para que ela pudesse sentir mais claramente o meu cheiro que a fascinava. Seu bobo, disse em seu ouvido carinhosamente. O que você quer? Por que não me disse diretamente? O corpo dela em meus braços, lentamente, relaxou. Ela não resistiu mais, mas cuidadosamente esticou os braços e me abraçou pela cintura. Ela enterrou o rosto em meu peito. Como um pequeno barco que encontrou um porto, eu posso sentir o líquido quente encharcando meu peito. Uma surpresa. Depois disso, acariciei seus cabelos macios, um por um. Não faça mais coisas bobas assim. Se quiser algo, diga-me diretamente. É apenas uma peça de roupa. Tenho muitas. Se você gostar, posso te dar meu guarda-roupa inteiro. Ela murmurou nos meus braços, com o nariz entupido. Depois de um tempo, ela levantou a cabeça, seus olhos vermelhos inchados olhando para mim. Shen Yan, então você. Ela perguntou hesitantemente, você vai me odiar? Eu olhei para ela. Sorri, abaixei a cabeça e me inclinei perto de seu ouvido. E disse uma frase em um tom que só nós dois podíamos ouvir. Mais do que o meu cheiro, eu espero que você se apaixone por mim. Seu rosto ficou vermelho como um fogo. Do rosto até a nuca. Ela me olhou, com os olhos cheios de estrelas. Então, ela se levantou na ponta dos pés e deu um leve beijo nos meus lábios. Com o cheiro de gardênias e o sal das lágrimas, a noite gentil. A luz da lua estava perfeita. Eu sabia que a história dela e minha tinha acabado de começar. Gentil e leve, como o som da água caindo.
com o sal das lágrimas dela e o cheiro único de gardênias. Meu cérebro ficou completamente em branco por alguns segundos. Quando voltei a mim, ela já tinha dado um passo para trás, o rosto vermelho. Baixou a cabeça, sem ousar olhar para mim, como uma criança que fez algo errado. Mas não resistiu a roubar um doce. Sob a luz da lua, sua aparência envergonhada era tão fofa que meu coração amoleceu. Não pude deixar de sorrir. Já quer fugir? Dei um passo à frente e segurei o pulso dela, frio. A mão dela era pequena. Envolvida na minha palma, ela tremia levemente. Ela estava tão nervosa que mal conseguia falar. Eu não disse nada, apenas tirei o meu casaco e coloquei-o sobre os ombros dela. O casaco ainda retinha o meu calor corporal e o meu cheiro único. O corpo dela relaxou visivelmente, até que, instintivamente, encolheu-se para dentro do casaco. O nariz dela roçou na gola, ligeiramente. Esse pequeno movimento era como um gato à procura de carinho. O meu coração derreteu completamente. Vamos. Eu levo-te de volta ao dormitório. Peguei na mão dela e saímos daquele pequeno bosque onde tínhamos testemunhado todos os nossos segredos. Não dissemos nada pelo caminho, mas as nossas mãos entrelaçadas e o meu casaco sobre os ombros dela já diziam tudo. Chegamos à entrada do dormitório feminino e ela parou, olhando para mim com relutância. Fica com o casaco. Interrompi-a. Amanhã dou-te um novo. Olhei para ela e disse seriamente. E o Baivei, não roubes mais a partir de agora. O rosto dela ficou ainda mais pálido. Continuei a segunda metade da frase. Pede-me diretamente. Ela olhou para mim, atordoada. Os olhos dela voltaram a encher-se de lágrimas. Mas desta vez, não foram de pânico e desespero. Foram de alegria. Boa noite. Afaguei o cabelo dela. Boa noite, Shen Nian. Foi a primeira vez que ela disse o meu nome tão claramente. Quando voltei para o dormitório, Lao Gao estava deitado na cama a jogar no telemóvel. Ao ver-me entrar, sentou-se de um salto. Angé, voltaste. Como correu? Como correu? Conseguiste apanhar o pervertido que te roubou a roupa? Olhei para ele de lado. Não disse nada. Caminhei em silêncio até ao meu roupeiro. Abri o roupeiro e comecei a procurar. Lao Gao aproximou-se. O que estás a procurar? Eu te digo. Quando vi o Baivei hoje, a expressão dela, Zezé, parecia ainda mais sem alma. Com certeza é por causa da sua camisa que eu peguei de volta. Ela, as palavras de Lao Gao pararam abruptamente, porque ela me viu do armário. Peguei uma camiseta limpa, dobrada direitinho, e então coloquei em um saco. Lao Gao ficou totalmente confuso. Angé, o que você está fazendo? Vai jogar de novo no Achados e Perdidos para pescar? Não. Entreguei o saco a ela. Me ajude amanhã. Entregue isso para Yu Baivei. O queixo de Lao Gao quase caiu no chão. Para Yu Baivei. Você enlouqueceu? Ela roubou sua roupa e você vai entregar pessoalmente? Olhei para a expressão chocada dela. Meus lábios se curvaram sem controle. Ela não é uma aberração. Pausar, declarar palavra por palavra. Ela é minha namorada. Todo o dormitório ficou em silêncio por 3 segundos. E então explodiu em um grito ensurdecedor. Caramba! No dia seguinte, a relação entre Yu Baivei e eu se espalhou pelo campus de forma explosiva, porque eu esperei em frente ao prédio do dormitório delas, e ela, vestindo meu casaco que parecia um pouco grande para ela, saiu do prédio. Diante de todos, ela veio direto até mim, com um rosto ligeiramente corado. Colocou a mão na minha palma. Naquele momento, todos os cochichos ao redor e os queixos caídos se tornaram nosso plano de fundo. Eu a levei pela mão. No caminho para o refeitório, o sol estava perfeito, a mão dela estava quente. Nos tornamos o casal mais chamativo do campus, onde quer que fossemos. Inúmeros olhares nos seguiam, de admiração, de inveja, de incredulidade. Eu não me importava, e o Baivei também parecia não se importar. Ela apenas ficava quieta ao meu lado, com um ar frio e distante nos olhos. Parecia derretida por um calor gentil. Fomos juntos para a biblioteca. Ela não se sentava mais à minha frente, mas sim bem ao meu lado. Quando se cansava de ler, ela inclinava levemente a cabeça no meu ombro e fechava os olhos. Sua respiração gradualmente se tornava calma e longa. Eu sabia que ela estava tendo uma crise novamente, mas agora ela podia abertamente buscar o antídoto que precisava. Uma vez, eu olhei para ela. Ela dormia profundamente, com cílios longos como 2 pequenas leques. Os cantos da boca estavam ligeiramente curvados.
Era uma expressão de paz adormecida, indefesa, que eu nunca tinha visto antes. De repente, senti que ser o seu remédio era uma honra. Nosso relacionamento era como qualquer outro casal. Íamos às aulas juntos. Comíamos juntos, passeávamos juntos. Apenas havia mais algumas coisas. Apenas alguns pequenos segredos entre nós. Por exemplo, ela, como um pequeno animal, coletava todas as minhas roupas íntimas, as dobrava cuidadosamente e as colocava ao lado da sua cama, nomeadas cada uma como aroma para dormir. Por exemplo, toda vez que eu a procurava depois de jogar bola, suado e fedorento, ela não se importava. Pelo contrário, ela se aproximava como um gatinho, cheirando-me e mostrando uma expressão de satisfação. Então, sob o olhar aterrorizado das pessoas ao redor, ela precisava usar o meu cheiro para preencher o vazio em seu coração. Naquela noite, estávamos sentados nas arquibancadas do campo, olhando as estrelas. Ela se aninhou em meus braços e disse com voz abafada: Shen-Nian, você não acha que eu sou um incômodo? Eu me incomodo, eu disse de propósito. Senti que ela enrijeceu em meus braços. Eu sorri e a abracei mais forte. Então você terá que me incomodar para sempre para acertarmos as contas. Ela não disse nada, apenas enterrou a cabeça mais profundamente. Depois de muito tempo, eu a ouvi dizer com uma voz muito clara: sim, uma palavra. Mas era mais radiante do que todas as luzes estelares que eu já tinha visto.